Continuação da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, página 164, capítulo 12. Amai vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e fazer bem aos que os rodeiam e orai pelos que os perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faça e levante para o sol, para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque só amardes o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, e o que isso fazeis com... que é o que com isso fazeis, mais do que com os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Mateus capítulo 5, 46 a 47. Digo-vos, se a vossa justiça... Só um minuto. Digo-vos, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei nos reinos dos céus. Mateus capítulo 5, 20. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes ao que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só tempestardes aqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos e fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então muito grande será a vossa recompensa. Sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é vosso Deus. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Neste passo, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós venha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe a confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que essa lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir, sem estar com um inimigo, prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resultam mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo envolve num agradável eflúvio. Daí as diferenças das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se esse preceito parece difícil de prática, impossível mesmo é apenas por entender-se facilmente que ele manda que se dê no coração, assim como ao amigo, como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir os matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer diferença conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição de que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de todo muito diverso do seu bater ao contato de inimigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor, nem desejos de vingança, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor a nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar o júbilo em vez do pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele a quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso, do qual unicamente a morte, pensa ele, pode livrar.
Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar nem por isso, deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Para o crente e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que mesmo que pela mesma distinção da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos. Que maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes que advenham dos homens quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de queixar agradece a Deus e experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Essa ideia dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera o seu inferior. Mesmo se dá com o mundo moral quem se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre e mais generosa que a desse último. Os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens e que ela decorre de uma perfeição temporária, e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte é apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que esse pode perseguir com seu ódio mesmo depois de haver deixado a terra, e que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que ao contrário tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma experiência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir ódio com sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser, mesmo positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito de Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso mesmo a seu mau grado. Não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represálias, podendo até fazer de um inimigo um amigo, e antes e depois da sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento que a justiça de Deus serve para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a abraços que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o anditamento do ser, e que por isso deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Se, consequentemente, deve usar benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que acham desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios não são mais do que as almas dos homens perversos, que ainda não se desapojaram nos instintos materiais e que ninguém logra aplacá-los, senão mediante sacrifício do ódio existente, isso é, pela caridade, que esta não tem por feito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra na vida dos presentes. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhei mais 2000.
Daí aquele que vos pedir, não repilais aquele que vos queira dai aquele que vos pedir e não repilais que vos queira tomar emprestado. Mateus 5, 38 e 42. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa susceptibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade que leva o homem a retribuir uma injúria contra injúria, uma ofensa com outra, que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima dos níveis das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia, olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse, retribuí o mal com o bem, e disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, quando ele não compreende que haja mais coragem de suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende por que a sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Tão pouco o outro que se manda arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão mesmo legal e deixar livre o campo dos maus, isentando-o todo de qualquer motivo de temor. Se ele não lhes pusesse um freio às agressões bem depressa, todos os bons seriam sua vítima. O próprio Instituto de Conservação, que é uma lei da natureza, obsta que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. Dizendo que apresentemos a outra face, àquele que julga nos haja batido numa, disse sobre outra forma que não deve se pagar o mal com o mal, e que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de mal de lhe abater o orgulho, que a maior glória vem de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma, que mais vale ser enganado do que o enganador, arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente. Lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevardes pelo pensamento. Acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Instruções dos Espíritos, a vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes de costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos verdadeiros vestígios dos hábitos selvagens cujos antes se debatia a humanidade no começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda expirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que siga e proclame espírita. Vingar-se é bem o saber tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, quase nunca se vinga a céu aberto. Quando ele é o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, cólera e ódio. Porém, mais às vezes assume as aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Tomam caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, de que nada desconfia, e espera o momento azado sem perigo para feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-se de contínuo, e prepara-lhe odiosas armadilhas, e sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca então a honra nas afeições, não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolutando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou, o sopro do perseguidor espanta-se em dar semblantes frios, em vez de fisionomias amigas, benevolentes, que outrora o acolhiam. Fica estupefado quando não lhes estendiam e agora se recusa a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. A covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o enfrenta o seu inimigo e insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação.
Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita use jamais de fruto ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Oliver, Paris, 1862. O ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram diferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes o que os ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia imácula de que ofereceis a Deus para os vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei do amor mande cada um que ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está, e pune nessa vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima Deus à criatura e o ódio distancia dele. Fenelon, Bordeaux, 1861. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que considera da vida uma viagem que o há de conduzir em determinado ponto. Voltando. Só é verdadeiramente grande aquele que considera a vida uma viagem que há de conduzir a determinado ponto, pouco caso se faz as asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as urges e os espinhos ameacem a produzir-lhe arranhaduras. Umas e outros lhe roçam a epiderme, sem o ferirem nem o impedirem de prosseguir a caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes, pelo perdão que vos acercais da divindade, pois a clemência é a irmã do poder, enquanto na terra correr uma gota de sangue humana, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus, e ainda não se terá implantado aí o reino de paz e amor que há de banir para sempre o vosso planeta na velocidade e a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo exigirá aos homens afora sobre a rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. Em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela dúvida, mas também incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista de não suportar as ofensas. Não vos disse Cristo que há mais honra e o valor em apresentar a face da esquerda aquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro no Jardim das Oliveiras, mete a tua espada na bainha, enquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada? Assim falando, não condenou para sempre o duelo? Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um gênio violento e de um temperamento sanguíneo e córrego que ruge a primeira ofensa? Onde a grandeza da alma, daquele a menor injúria, entende que só com o sangue poderá lavar? Há que ele trema. No fundo de sua consciência, uma voz lhe bradará sempre: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra, responderá ele a essa voz. Ela, porém, retrucará: Procuraste salvá-la perante os homens, por alguns instantes que te restavam de vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre e louco, quando o sangue exigiria de vós Cristo por todos os ultrajes que recebeu. Não só feristes com espinhos e a lança, não só pregastes no madeira infame, como também fizestes ouvir em meio da sua agonia atroz as zombarias que lhe prodigalizastes. Que a reparação a tantos insultos vos pediu ele? O último brado do cordeiro foi uma súplica em favor dos seus algozes. Como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos desse preceito. Amai-vos uns aos outros, e então, um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso. E ao traje com perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e os tratará de covardes. Erguei bem alto a fonte e mostrai também ela
senão temeria de cingir-se de espinhos a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio autorizado por falsos ares de honra, que entretanto não passa de orgulho e amor próprio. Dar-se-á, ao criar-vos, que Deus vos outorgou o direito de vida e de morte, de reformar e constituir e reconstituir, quanto a vós não permite sequer que disponhais de vós mesmos. Como suicida, o duelista sejará marcado com sangue quando comparecer perante Deus, e um e outro soberano juiz reserva ser seu irmão. Quanto mais severa não será a pena que comine ao que chegar à sua presença com mãos e tintas de sangue de seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862. O duelo, como que outrora se dominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que diris, no entanto, civis, dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa, para se dirimida a contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão com aquele que melhor sofresse a prova, qualificaria de insensatos esses costumes, não é exato? Pois o duelo é a pior coisa que tudo isso. Para o duelista destro, é um assassínio praticado a sangue frio, com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está no certo da eficácia do golpe que desfechará. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão. Mas não é isso voltar sobre outra forma o juiz de Deus da Idade Média? E nessa época infinitamente menor era a culpa. A própria denominação de juiz de Deus indica a fé ingênua, é verdade. Porém, afinal, na fé na justiça de Deus, que não podia consentir, sucumbisse o inocente, ao passo que no duelo tudo se confia à força bruta, de tal sorte que não raro é ofendido que sucumbe. O estúpido amor próprio, toda vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou? Só quando se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens, de que as leis importantes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Um espírito protetor. Bordeaux, 1861. Que o juízo farão de mim, costumais dizer que se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu, os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, dirão os que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco, por motivo de acordo com a verdadeira sabedoria. Por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um acre, e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como os cristãos? Que contas ficareis devendo à sociedade por a privardes de um de seus membros? Pensaste no remorso que vos assoltará por haverdes roubado a mulher e o marido, a uma mãe e o filho, ao filho e o pai que lhe servia de amparo? Certamente o autor da ofensa deve uma reparação, porém não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convém que algumas vezes, por ele achar gravemente ferido ou em sua pessoa, dos que lhe são caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre, mas além de ser estúpido e arriscar a vida, lançando-se contra o miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á que morto este afronta qualquer que seja, deixa de existir? Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Não mais restará, pois senão a satisfação da sede da vingança. Triste satisfação que sempre se dá lugar, já que nessa vida há causticantes remorsos. Se é o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a essa máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Verificando-se isso, desaparecerão de todas as causas de dissensões e cruelas aos duelos das guerras, que são duelos de povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. O homem do mundo, o homem venturoso, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que lhe veio de Deus, joga a vida de seu semelhante, que só a Deus pertence,
Esse é 100 vezes mais culpado que o miserável que, impedido pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se lhe opõem aos desígnios. Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação e com imperfeitas noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, em regra, à classe mais culta. Um mata brutalmente, enquanto o outro faz com método e polidez, pelo que a sociedade o desculpa. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado que o desgraçado, do que cedendo a um sentimento de vingança mata no momento de exasperação. O duelista não tem por escusa o arrebatamento da paixão, pois que entre o insulto e a reparação dispõe ele sempre de tempo para refletir. Age, portanto, friamente e com premeditado desígnio. Estuda e calcula tudo, para com mais segurança matar o seu adversário. É certo que nele, então, só vê um ato de coragem em pouco caso da vida, mas haverá a coragem de parte daquele que está seguro de si? O duelo remanescente dos tempos de Barbary, em os quais o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação como verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem for depositando mais fé na vida futura. Uma fé mais viva na vida futura. Os duelos vão se tornando cada vez mais raros e de tempos em tempos alguns de tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não se pode comparar com os que ocorriam outrora. Antigamente um homem não saía de casa sem prever um encontro, pelo que tomava sempre necessárias as precauções. Um cenário característico dos costumes do tempo e dos povos se nos depara no porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes e é curioso comparar-lhes a gradação, desde que a época em que os cavaleiros só cavalgavam bradados de ferro e armados de lança, até que em mais simples espada a cinta constituía por mais um adorno, um acessório do brasão do que uma arma de agressão. Outro indício da modificação dos costumes em que outrora os combates singulares empenhavam em plena rua, diante da turba, que se afastava para deixar livre o campo aos combates, passo que esse hoje os oculta. Presentemente, a morte de um homem é um acontecimento que causa emoção, enquanto em outros tempos ninguém dava atenção a isso. O espiritismo apagará esses últimos vestígios da bárbara, incutindo nos homens o espírito de caridade e fraternidade. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tome cuidado em não praticar obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faça a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que passa em segredo vos recompensará. Mateus 6, 1-4. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio em seu encontro e adorou, dizendo: Senhor, se quiserdes, poderás curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar isso em quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés a fim de que lhe sirva de prova. Mateus 1, 8-4. Tem uma nota. Na época em que essa obra foi escrita, esse termo era comum, mas atualmente é considerado pejorativo ou preconceituoso. Hanseníase morpheia era de Hansen ou mal de Lázaro, que é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae, também conhecida como bacilo de Hansen, que afeta os nervos e a pele, podendo provocar danos severos. Em fazer o bem, sem ostentação, há um grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá, constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Porquanto, para encarar as coisas de mais alto que o faz o vulgo, missa se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, que mais valor dá à vida presente do que a futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz.
Quantos há que só dão esperança do que a recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos que de público não dão grandes somas e que entretanto as ocultas não dariam uma só moeda? Foi isso que Jesus declarou. Os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, tanto pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, também há falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, porém o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. São os benfeitores orgulhosos, são depreciados entre os homens, que não será presente Deus? Perante Deus, também esses já receberam na terra sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos, e é tudo que terão. E qual poderá ser a sua recompensa do que faz passar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhes impõe, de certo modo, testemunho de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios em que há volta para beneficiá-lo? Ou para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir, bendizer-lhe do nome, e é esse o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. Do bem que praticou, nenhum proveito se lhe resulta, pois que ele o deplora, e todo benefício deplorado é moeda falsa sem valor. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito, além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado e faz aceitar o benefício, sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade do homem. Porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que recebe e humilhar a outrem. Há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até simples as aparências capazes de melindrar, do lado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda sublime quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquela a quem presta o serviço. Eis o que significam essas palavras. Não saibam a mão esquerda o que dá a direita. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Há dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Só um minutinho. Que é isso aqui, mãe? Ah, tá. Entendi, por isso que eu não ensinei. Tá. Quem é essa mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidada, e que traz à sua companhia uma mocinha tão modestamente bem vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que a entrada saúdam respeitosamente. Onde ela vai? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refúgia a alegria daqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentando as meigas e consoladoras palavras que fazem os seus protegidos, não são profissionais de medicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital. Enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças
não mais sentirão frio nem fome, irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas o leite não secará no seio do que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais as suas opiniões, pois considera como irmãos seus filhos, com seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que dês a outra, em qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionar as roupas para essas criancinhas. Desse modo, dará alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para as práticas das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa, é a mulher do mundo porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz porque ela não deseja outra aprovação, além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa de uma de suas protegidas que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. Silêncio, ordena a senhora. Não digas a ninguém. Falava assim Jesus. Estando Jesus sentado de frente, o gasofilácio, o óbulo da viúva. Estando Jesus sentado de frente ao gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu muitas pessoas ricas que o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou outras 2 pequenas moedas de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade eu vos digo que essa pobre viúva, que deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Marcos 12, 41 a 44, Lucas 21, 1 a 4. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas e dizem para lhe dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até em algum ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos, não haverá quem, desejando fazer ao bem aos outros, muito estimaria poder começá-la por fazer a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir um pouco do supérfluo que lhe falta. Ponto para dar aos pobres o resto? Essa segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhe depararia no fundo dos seus corações, eles os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto subliminado da caridade nesse caso estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, da sua inteligência, de seus talentos e os recursos que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada o Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável estante aleatória e do recebimento de inesperadas heranças. Quer dizer que dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares e que os secundem na consecução de tais objetivos?
certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos Espíritos que Deus permite o comuniquem com os homens. Daí vem a serem punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção é isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da possibilidade em que se veem fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, que dá privando-se o necessário, pesa mais na balança de Deus do que no ouro circo que se dá sem privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e limite-se a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar as lágrimas e deverá se... será só com o dinheiro que se podem secar as lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que se não tem dinheiro? Todo aquele que sinceramente desejar ser útil aos seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar seu desejo. Procure elas e lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há em pleno gozo de suas faculdades que não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo e minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõe a todos a falta do dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso. Para de tudo isso dar uma parte ao próximo, também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Convidar os pobres e os estrupiados, dar sem esperar retribuição. Disse também aquele que o convidara, quando derdes um jantar ou uma ceia, não convidei nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que vós de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para eles os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos, e serei ditosos por não terem eles meios de vos retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: Feliz daquele que comer do pão do reino de Deus. Lucas 14, 12 a 15. Quando derdes um festim, diz Jesus, não convideis a ele vossos amigos, mas os pobres e os estrupiados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhe buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar delicados matizes do pensamento, precisava servir de imagens fortes que reproduzissem o efeito colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nessa posição, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: Convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins deverão entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de quais os frutais. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quando não convidam para sua mesa apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra ou a seu turno convidá-los. Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não conta entre os seus? Quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes lhes presta sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estrupiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício, por meio de uma sincera cordialidade. Instruções dos Espíritos, a caridade moral e a caridade material. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros os que quereríamos que nos fizessem a eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados desse mundo, todos seríeis felizes, mas não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, por quanto do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis os quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação. Pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisso um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber no limiar de um mundo mais ditoso.
Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem a minha última existência me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo o desgraçado, estareis quiçá afastando de vós um irmão, um pai, um amigo de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentirei pressa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Desejo compreendais bem o que a caridade moral que todos podem praticar de nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando-se falho outro mais tolo que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zobenteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, então não raro, muito baixo, constitui merecimento do ponto de vista da humildade, mas o da caridade. Merecimento não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade. Porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado principalmente em não tratar o desprezo como vosso semelhante. E lembrai-vos de tudo que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes e ao qual a meu turno tenho agora de implorar o auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse: somos todos irmãos, e sempre nisso antes de repelires o leproso ou mendigo. Adeus, pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade se a miúde, nos mesmos passos, nem mesmo do necessário dispõe? Amigos, de mil maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamento, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, privações se azedam um ânimo e levaram a blasfemar o nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora eu sou feliz. Aos velhos que vos disseram: é inútil, eu estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi. Dizei: Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora, as crianças já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações, e dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não vos cansei de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar na inteligências infantis, e em vez de vagabundos farei deles homens. Também isso é caridade. Dizem os outros entre vós: ora, somos tão numerosos na terra que Deus não vos pode ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estáis no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grão de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar de nosso livre-arbítrio, como vos deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que o dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no mundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai que somente os bons conselhos ela vos dará. Às vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala. Ficais certos, porém, de que pobre e escorraçada se fará ouvir logo que deixardes a receber de sombra o remorso. Ouvi e a interrogai com frequência, vos achareis consolados com o conselho de que ela houverdes recebidos. Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa essa máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito e reuni-vos todos sobre essa bandeira e tereis ventura e consolação. A beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade nas almas belas, o sentimento que faz, olha a criatura para as outras como olha para si, e se dissipa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar àqueles que celebrai, quando representardes a divindade, levais alegrias às famílias, de que a vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras?
Quando vedes nelas os semblantes macerados, refulgirem subitamente de esperança, porque faltos de pão os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar essas palavras que com o agudo punhal se lhes enterravam nos corações maternos. Eu estou com fome. Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao confronto, ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas por serem mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente que essas palavras do Salvador: quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes e que há de conduzir os povos à felicidade. Praticando-se, cessarão eles para si infinitos gozos no futuro, e quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, e o prelibar das alegrias que fruirão mais tarde com que se encontrarem reunidos ao seio de Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma e o remédio para as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede de que misérias a aliviar, que de pobres crianças sem famílias, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Não vos queixeis, ao contrário, agradecer a Deus e prodigalizai as mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, por todo que esses deserdados dos bens desse mundo enlaguecem na dor do insultamento. Colhereis nesse mundo bens, doces alegrias, e mais tarde só Deus sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda eterna felicidade se contém nesse preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se a altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade se encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai vossos irmãos, e deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abrir-se-vos ao caminho da felicidade eterna. Ademais, qual dentre vós ainda não se sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, narrativa de um ato e bela senda de progresso espiritual? Não vos faltam exemplos, rara é apenas a multidão de homens de bom. Não vos disse Jesus tudo o que concerne as virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus sentimentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas disciplinas divinas, o coração a todos os seus bondosos e preciosos? Quisera eu me dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro e consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada, deixam que no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos o abandono voluntário que votais esse resumo de lei divina. Lede-lhe as páginas cintilantes do levantamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei de vossa brandura, de vossa fé, vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da doutrina. Apenas o encorajamento é o que vemos dar, apenas para nos estimularmos os zelos e as virtudes, e Deus permite que nos manifestemos uns a vós outros. Mas se cada um o quisesse, bastaria sua própria vontade e ajudaria de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental sobre a qual há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não deixem as outras. Sem a caridade, não há de esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada disso ciente, bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento divino. Qual filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia? A caridade? Não ouço falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, que a iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência espíritos pedirem que lhes seja dado permissão continuar minha tarefa.
Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, do piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando virtude que vos recomendo com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifício. Imensa dita é a minha, por ver quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Chamam-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta do que deveis todos visar. Desta manhã, o meu giro habitual e com o